Já parou para pensar na vastidão do universo? Em todos os planetas, estrelas e galáxias que existem por aí, e na nossa eterna vontade de explorar, de saber o que tem além do nosso próprio quintal cósmico? Essa busca por respostas nos levou a enviar mensageiros robóticos para outros mundos, e hoje vamos embarcar numa viagem incrível para conhecer um desses heróis, uma máquina que está sozinha em Marte, desvendando mistérios e nos enviando de volta descobertas que estão reescrevendo a história do planeta vermelho. Este é o Rover Curiosity, o nosso laboratório científico de Marte, um verdadeiro detetive interplanetário que chegou lá há mais de uma década com uma missão espetacular. E prepare-se, porque a sua jornada e as suas descobertas são de tirar o fôlego. Mas antes de decolarmos nessa aventura, se você ama ciência, espaço e descobertas incríveis como essa, já deixa o seu like nesse vídeo. A sua curtida ajuda muito o nosso conteúdo a chegar a mais exploradores curiosos como você. E se ainda não é inscrito, clica no botão de inscrição e ativa o sininho para não perder nenhuma das nossas próximas explorações. Por que investimos tanto tempo, dinheiro e engenhosidade em explorar Marte? A resposta é simples e profunda. Marte é, entre os planetas próximos, o candidato mais promissor para ter abrigado vida no passado. Entender sua história não é apenas sobre ele, mas também sobre nós. Seria a vida algo comum no universo, ou somos uma raridade? A missão do Curiosity, lançada pela NASA em novembro de 2011, não era encontrar vida diretamente. Era algo igualmente crucial: determinar se Marte já teve as condições ambientais necessárias para que a vida microbiana pudesse existir e se desenvolver. Em outras palavras, saber se Marte foi habitável. E para cumprir essa missão ambiciosa, o Curiosity precisava pousar no lugar certo. Um lugar que fosse uma espécie de cápsula do tempo, guardando segredos de um passado distante. Esse lugar foi a cratera Gale. A cratera Gale é enorme, com cerca de 154 quilômetros de diâmetro, mas o que a torna especial é a gigantesca montanha que se ergue em seu centro, o Monte Sharp, com cerca de 5 quilômetros de altura. Os cientistas acreditam que essa cratera foi formada por um impacto de asteroide bilhões de anos atrás. Ao longo do tempo, sedimentos foram se depositando nela, primeiro trazidos pela água, e depois pelo vento, criando camadas como as páginas de um livro de história geológica. O Curiosity pousou ali em 6 de agosto de 2012. E a forma como ele pousou foi uma das mais audaciosas já tentadas. Conhecida como Sky Crane, uma espécie de guindaste voador desceu o rover suavemente até a superfície, em uma manobra complexa que durou os famosos 7 minutos de terror. Foi tudo ou nada, e deu certo, marcando o início de uma nova era de exploração. O local exato do pouso, dentro da cratera Gale, era uma região chamada Yellowknife Bay, que parecia ter sido o leito de um antigo lago. E foi explorando essa área que o Curiosity começou a nos dar as primeiras e surpreendentes respostas. Mas como essa máquina do tamanho de um carro pequeno consegue investigar um planeta inteiro? A resposta está no seu incrível arsenal de ferramentas científicas. Pense no Curiosity como um geólogo e químico robótico completo, capaz de analisar rochas, solo e até a atmosfera marciana. Ele não é apenas um carro explorador, é um laboratório sobre rodas. Ele tem 17 câmeras, que são seus olhos, permitindo tirar fotos panorâmicas, fotos de alta resolução e até selfies icônicas que o tornaram uma celebridade científica. O Chemcam usa um laser para vaporizar pequenos pontos nas rochas a até 7 metros de distância e analisar a composição química da poeira criada. É como um raio que revela os elementos à distância. O SAM, Sample Analysis at Mars, é um conjunto de instrumentos que pode cheirar a atmosfera ou aquecer amostras de solo e rocha para identificar compostos orgânicos e outros gases. É sua principal ferramenta para buscar os blocos de construção da vida. O CHEMIN, Chemistry and Mineralogy,
Usa raios-x para identificar e quantificar os minerais nas rochas. Isso ajuda a entender como as rochas se formaram e em que condições ambientais. O APXS, Alpha Particle X-Ray Spectrometer, usa partículas alfa e raios-x para determinar a composição elementar de rochas e solos em contato próximo. O DAN, Dynamic Albedo of Neutrons, detecta hidrogênio no subsolo, uma maneira de procurar por água ou gelo enterrado. E tem também o RAD, Radiation Assessment Detector, que mede a radiação em Marte, crucial para sabermos os riscos para futuras missões humanas. Tudo isso é operado por um braço robótico que pode alcançar, posicionar instrumentos e, o mais importante, usar uma broca para perfurar rochas e coletar amostras do interior, protegidas da radiação superficial. E para ter energia para tudo isso, o Curiosity não depende de painéis solares como rovers anteriores. Ele é alimentado por um gerador termoelétrico de radioisótopos, RTG, uma espécie de bateria nuclear que gera energia do calor do decaimento radioativo do plutônio-238, garantindo operação constante, dia e noite, em qualquer estação. Com todo esse equipamento, o Curiosity estava pronto para fazer descobertas que mudariam nossa visão de Marte. As descobertas do Curiosity começaram a chegar rapidamente e foram simplesmente revolucionárias. Logo nos primeiros meses, analisando as rochas na Yellowknife Bay, o Curiosity encontrou fortes evidências de que a região foi um antigo lago e que a água líquida fluiu em Marte há bilhões de anos. As rochas sedimentares mostravam estruturas que na Terra só se formam na presença de água, e minerais como argilas que precisam de água para se criar. Mais importante, a análise química indicou que essa água tinha um pH neutro, ideal para a vida como a conhecemos. Não era uma água ácida ou salgada demais. O Curiosity confirmou. Marte teve ambientes úmidos que poderiam sustentar vida. Ele cumpriu seu objetivo principal. Mas as descobertas não pararam por aí. Usando o SAM, o Curiosity começou a detectar moléculas orgânicas em rochas marcianas. O que são moléculas orgânicas? São aquelas baseadas em carbono, como os blocos de construção da vida na Terra. Sua presença em Marte é fundamental para a possibilidade de vida ter existido. E mais recentemente, em uma reanálise de uma amostra coletada em 2013 da Yellowknife Bay, a amostra Cumberland, o Curiosity fez a detecção orgânica mais empolgante até hoje. Ele encontrou moléculas orgânicas maiores e mais complexas do que as detectadas anteriormente, incluindo decano, undecano e dodecano. Essas moléculas são frágeis e poderiam ser fragmentos de ácidos graxos, que são componentes essenciais das membranas celulares na Terra. A sua preservação por bilhões de anos, apesar da radiação marciana, é um sinal super positivo de que bioassinaturas, ou seja, sinais de vida antiga, poderiam ter sobrevivido. Embora essas moléculas possam ser formadas por processos não biológicos, encontrá-las tão bem preservadas e com cadeias mais longas, 11 a 13 átomos de carbono, mais típicas de processos biológicos do que não biológicos, é um passo enorme. É o mais perto que chegamos de encontrar uma molécula diretamente ligada a estruturas fundamentais da vida, como membranas. O Curiosity também detectou enxofre, um elemento crucial para a vida. E recentemente, explorando uma região no Monte Sharp chamada Geddes Valleys, que parece ter sido um antigo canal de rio ou de deslizamentos, o rover fez uma descoberta inédita, um campo de rochas feitas de enxofre puro. Encontrar enxofre não era novidade, mas encontrá-lo puro e em grande quantidade naquele local específico adiciona outra peça intrigante ao quebra-cabeça dos ingredientes disponíveis em Marte. Ele também notou variações sazonais no metano na atmosfera marciana, um gás que na Terra pode ter origem biológica ou geológica. Sua origem em Marte ainda é um mistério fascinante. Essas descobertas, desde a água habitável até os ingredientes orgânicos e elementos essenciais como o enxofre puro, mostram que Marte teve sim as condições e os blocos de construção necessários para a vida. E o Curiosity continua subindo o Monte Sharp, camada por camada, lendo a história geológica para entender como essas condições mudaram ao longo de bilhões de anos.
Algumas das camadas que ele encontrou, por exemplo, não são planas, mas onduladas, sugerindo que os fluxos de água no passado eram muito mais complexos e energéticos do que pensávamos. Se você está surpreso com tudo que um único robô pode descobrir a milhões de quilômetros de distância, deixe seu like. E compartilhe este vídeo com amigos e familiares para que eles também possam se maravilhar com a ciência e a exploração espacial. Mas como é o dia a dia do Curiosity em Marte? A comunicação com a Terra não é instantânea. Há um atraso de mais de 10 minutos para um sinal ir e voltar. Isso significa que o Curiosity não pode ser controlado em tempo real como um carrinho de controle remoto. As equipes na Terra enviam comandos planejados para cada sol. Um dia marciano, que dura 24 horas e 39 minutos. O rover executa esses comandos, analisando o clima, tirando fotos, dirigindo. Ele pode andar cerca de 30 metros por hora em média, coletando amostras, e depois envia os dados de volta para a Terra. Ele é autônomo o suficiente para tomar algumas decisões sozinho, como desviar de obstáculos inesperados. A vida em Marte não é fácil. O Curiosity já enfrentou e superou diversos desafios técnicos ao longo dos anos, incluindo falhas nas rodas, problemas no braço robótico e questões de software. Ele foi projetado para durar apenas 2 anos, mas está operando há mais de 12 anos. É um testemunho incrível da engenhosidade humana e da robustez da tecnologia que enviamos para o espaço. Ele continua trabalhando firme, explorando e nos enviando dados valiosos. O Curiosity não é apenas uma missão isolada. Ele é parte de um esforço maior e um elo crucial na exploração de Marte. As suas descobertas sobre o passado habitável do planeta pavimentaram o caminho para a próxima geração de exploradores. O rover Perseverance, que pousou em Marte em 2021, é a continuação dessa busca. Enquanto o Curiosity procura pelas condições de habitabilidade, o Perseverance está ativamente procurando por sinais de vida antiga, as bioassinaturas, e, crucialmente, está coletando e armazenando amostras de rochas e solo. Por que coletar amostras? Porque, embora os instrumentos do Curiosity e do Perseverance sejam incríveis, a análise mais definitiva sobre a origem das moléculas orgânicas e a busca por bioassinaturas só podem ser feitas aqui na Terra, em laboratórios com equipamentos muito mais potentes e precisos. A NASA e a Agência Espacial Europeia estão planejando missões complexas para retornar essas amostras marcianas para a Terra nas próximas décadas. O Curiosity continua ativo, subindo o Monte Sharp, que se eleva por 5 quilômetros no centro da cratera Gale. Ele já percorreu mais de 34 quilômetros. Cada nova camada geológica que ele analisa conta uma parte da história de Marte, desde um passado úmido e potencialmente habitável, até o planeta seco e frio que vemos hoje. Ele ainda tem amostras valiosas a bordo, esperando pelos próximos experimentos para revelar seus segredos. Sua jornada é um lembrete de que a exploração é um processo contínuo, onde cada missão constrói sobre as descobertas da anterior, nos aproximando cada vez mais de responder às grandes perguntas da humanidade. O rover Curiosity nos mostrou, sem dúvida, que Marte já foi um mundo com água líquida, com os ingredientes químicos essenciais, e com ambientes que poderiam ter sustentado a vida por longos períodos. Ele transformou nossa compreensão do planeta vermelho e reacendeu a esperança de que a vida pode não ser exclusiva da Terra. Suas descobertas sobre a preservação de moléculas orgânicas complexas nos encorajam a continuar a busca por bioassinaturas. Estamos cada vez mais perto de talvez resolver o debate sobre se a vida já existiu em Marte. O Curiosity é mais do que um robô. Ele é um símbolo da nossa curiosidade insaciável, da nossa capacidade de inovar e da nossa determinação em explorar o desconhecido. Ele nos lembra que, mesmo a milhões de quilômetros de distância, podemos desvendar os segredos de outros mundos. A jornada do Curiosity continua, e a história de Marte ainda tem muitos capítulos a serem descobertos. Fique atento às próximas notícias. Se você se inspirou com a saga do rover Curiosity,
e suas incríveis descobertas, deixe seu like. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos sobre o espaço. E me diga nos comentários: qual descoberta do Curiosity mais te surpreendeu? Você acha que vamos encontrar vida em Marte algum dia? Muito obrigado por viajar conosco nesta exploração marciana. Continue olhando para as estrelas. Até a próxima aventura espacial.